nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós terminamos mais um bloquinho de reflexões do nosso catecismo que tratava do duro combate a que somos submetidos em decorrência do pecado original. Vimos como a doutrina do pecado original está estreitamente ligada à doutrina da redenção em Cristo, mas que nos ajuda a termos uma visão muito realista sobre nós mesmos e sobre as pessoas com quem nós convivemos. Nos ajuda a sermos mais misericordiosos, sabendo que o outro, assim como eu, somos pessoas falhas. Como diz o Papa Francisco, somos pessoas em construção. Vimos ainda que São João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 29, usa a expressão pecado do mundo, expressão bem conhecida nossa da liturgia, né? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Pecado do mundo é, então, de novo, o uso analógico, né, da expressão pecado, porque pecado é sempre um ato de uma pessoa, um ato mau de uma pessoa cometido livremente. Mas existem estruturas que são chamadas pecaminosas, por analogia, porque são estruturas más, perversas, e aqui no caso exercem influência negativa sobre as pessoas, como, por exemplo, determinadas situações comunitárias, determinadas estruturas sociais, né? Então, alguém que foi criado num ambiente muito rude, muito duro, violento, essa pessoa pode crescer com deficiências sérias no seu próprio comportamento. Existe uma influência negativa, sim. Sabemos da grande preocupação dos pais, ainda hoje, com relação à influência negativa que os próprios meios de comunicação exercem sobre os seus filhos, né? E então essa situação dramática do mundo, ela é apresentada de uma maneira dura na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, que diz que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Inclusive, o próprio São João Paulo II, que escreveu um documento chamado Reconciliatio et Penitentiae, sobre a reconciliação e a penitência, ele vai nos lembrar desse duro combate que nós somos chamados a travar. E o Catecismo termina esse bloco de reflexões citando o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, a Constituição Pastoral, falando que essa luta árdua contra o poder das trevas perpassa a história universal da humanidade. Começou na origem do mundo e vai durar até o último dia. E nós estamos envolvidos nessa luta, nessa batalha que devemos travar sempre para aderir ao bem. Sempre somos tentados a chutar o balde, né? A não querer mais o bem e a procurar o caminho mais fácil, o caminho do mal. E o Catecismo adverte que o ser humano não pode alcançar a sua unidade interior senão com grandes esforços e com o auxílio da graça de Deus. E aí nós chegamos ao parágrafo número 410. Não o abandonaste ao poder da morte. Depois da queda, o ser humano não foi abandonado por Deus. Ao contrário, Deus o chama e lhe anuncia de modo misterioso a vitória sobre o mal e o reerguimento da queda. Isso está, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versículo 9, versículo 15. Deus chama o ser humano e já de uma maneira misteriosa anuncia a vitória sobre o mal, quando fala da descendência da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Essa passagem do Gênesis, né, ela foi chamada na história do pensamento católico de
proto-evangelho, um evangelho antecipado, né? Um primeiro evangelho. A igreja vai ver, na sua reflexão depois, ali o primeiro anúncio do Messias Redentor, do combate entre a serpente e a mulher e da vitória final de um descendente da mulher. Esse descendente é o próprio Jesus. E aí nós sabemos, inclusive, como tantas vezes na reflexão católica, essa mulher é vista justamente como Maria, aquela cuja descendência esmaga a cabeça da serpente. Ou então, em outras traduções, a própria Maria é a mulher que esmaga ela mesma a cabeça da serpente. Parágrafo número 411. A tradição cristã vê nesta passagem um anúncio do novo Adão, que por sua obediência até a morte e morte de cruz, repara com superabundância a desobediência do primeiro Adão. Essa doutrina é muito cara, sobretudo, ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala de Jesus como sendo o novo Adão. E, nesse sentido, a vida nos vem não do primeiro Adão, não do marido da Eva. A verdadeira vida nos vem do Cristo. Porque se Adão foi aquele que desobedeceu, Jesus é aquele que obedeceu e obedeceu até a morte e morte de cruz, como diz o hino cristológico da carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 8. E essa obediência do novo Adão repara superabundantemente a desobediência do primeiro. Além disso, numerosos padres e doutores da igreja veem na mulher anunciada nesse proto-evangelho, né, a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente, ou a serpente, Deus que se volta para a mulher, né, e diz, a serpente tentará abocanhar o teu calcanhar, e a sua descendência esmagará a cabeça, procurará esmagar a cabeça da serpente, né? Então, numerosos padres e doutores da igreja veem nessa mulher anunciada, nesse proto-evangelho, do capítulo 3º do versículo do livro do Gênesis, a mãe de Cristo, Maria, como a nova Eva. Se Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Foi ela que primeiro e de forma única se beneficiou da vitória sobre o pecado conquistada por Cristo. É por isso que Maria é chamada a Imaculada. Ela foi preservada de toda a mancha do pecado original, como nos ensinou o Papa Pio IX, na bula Ineffabile Deus. E durante toda a vida terrestre, por graça especial de Deus, Maria não cometeu nenhuma espécie de pecado. É o decreto sobre a justificação do Concílio de Trento que nos ensina esta realidade. Então vejam, meus queridos, mesmo no momento em que o ser humano opta contra Deus, Deus já começa a anunciar que ele não desistiu de nós. E a vinda de Jesus vai cumprir essa promessa feita lá nos começos. Que nossa Mamãe do Céu, aquela que esmaga a cabeça da serpente, possa vir em nosso auxílio, e assim que saibamos perseverar até o fim nesse combate que é árduo, sem dúvida, mas no qual somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou primeiro e nos amou até o fim. Amém.